Crianças se dirigindo às suas salas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse, capítulo de número 2. Os que encontraram, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 7 e faremos uma leitura alternada. Eu vou ler o versículo 1, aí a igreja o 2 e sucessivamente, até nós concluirmos o verso de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e eu não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Podem tomar assento, irmãos, por favor. Glórias a Deus. Durante esta semana eu confesso aos irmãos que os meus olhos e o meu coração se voltou especificamente para esse texto. Não sei dizer quantas vezes li e reli, rascunhei, escrevi, pedindo que Deus, através desta carta enviada à igreja de Éfeso, Ele falasse ao meu coração. E na sua infinita bondade, na sua eterna misericórdia, Deus abençoou ricamente a minha vida, e eu desejo compartilhar essa palavra com os meus irmãos, e eu creio que Deus também abençoará o seu coração e a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Éfeso, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja do amor decadente. Essa é a característica desta igreja, a qual Jesus, ele envia essa carta para que através do anjo da igreja fosse compartilhada com aqueles irmãos. E alguém já disse que é fácil começar bem, mas o difícil é terminar bem. Quando nós lemos Atos, capítulo de número 19, nós vemos que esta igreja, ela se origina como fruto de um poderoso avivamento através da vida do apóstolo Paulo. Uma obra extraordinária é o que Deus faz naquela cidade, uma obra gloriosa. Ali estava o templo da deusa Diana, Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era um lugar de promiscuidade, um lugar de perdição. Mas naquele lugar, Deus envia Paulo, Paulo prega a palavra de Deus, e vem um poderoso avivamento, pessoas se convertem, confessam seus pecados, queimam seus livros em praça pública, e equivalia o valor a 150 anos de trabalho, um denário,
era o valor do dia de trabalho, e eles queimam em praça pública. Um grande avivamento aconteceu através da exposição da palavra de Deus na cidade de Éfeso, e essa foi a origem dessa igreja. Ela começa com um avivamento poderoso, e ao longo dos seus 30 a 40 anos, a igreja de Éfeso, ela dispôs de excelentes ensinadores. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo permanece em Éfeso por um período de 3 anos, e todos os ensinos básicos, eles foram ministrados nessa igreja. Paulo percorre todos os desígnios de Deus durante esses 3 anos. Esses irmãos também foram ricamente abençoados através da vida de Áquila e Priscila, que tiveram um ministério ligado ao apóstolo Paulo. Eles também trabalharam na igreja de Éfeso. Também eles foram doutrinados por Apolo, aquele pregador eloquente da palavra de Deus. Também eles foram abençoados através da vida de Timóteo, filho na fé de Paulo, que também pastoreou a igreja em Éfeso. E segundo a tradição cristã do primeiro século, Éfeso foi a igreja que o apóstolo João estava pastoreando quando ele foi desterrado para a ilha de Patmos. Então você vai vendo que essa igreja, ela dispôs de grandes ensinadores. Paulo, quando escreve para a igreja em Corinto, ele estava na cidade de Éfeso. Ele estava nessa cidade. E nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, nós vemos que esses irmãos, eles haviam tido um excelente começo. Eles tiveram um começo debaixo de um avivamento. Mas passaram-se alguns anos e a situação deles não era a mesma. Cerca de 30 anos havia se passado, era a segunda geração de crentes, e essa carta que o Senhor Jesus, ele envia para os irmãos da igreja em Éfeso, a situação, ela já não era mais a mesma. Não eram mais aqueles mesmos cristãos fervorosos, aqueles cristãos que amavam e buscavam a presença de Deus. O tempo passou e eles mudaram. E não mudaram para melhor, eles mudaram para pior. É isso que Jesus, ele está falando com essa igreja. E no presente momento, nos dias que nós vivemos hoje, não é diferente. Muitas pessoas começaram bem na sua caminhada cristã, o tempo passou, veio as lutas, as dificuldades, os problemas, as aflições, e as pessoas que tiveram um bom começo, eles foram perdendo a visão, eles foram perdendo o fervor espiritual, eles foram ficando mais lentos, eles foram ficando endurecidos, eles ficaram indispostos a praticar o amor uns para com os outros, e nós vemos que a história se repete. Aquilo que aconteceu lá na igreja de Éfeso, e que é escrito para os irmãos da segunda geração, se aplica a toda a igreja, a todos nós. O tempo passa, e com o tempo passando, nós corremos o risco de não melhorarmos, mas ficarmos piores, por algumas razões que nós aprenderemos nessa noite. Muitos, com o passar do tempo, ao invés de avançarem na vida cristã, eles têm regredido. Como? Deixando o primeiro amor, abandonando as práticas altruístas para com os seus irmãos, para com a obra de Deus, para com o próximo. E isso, pelo texto que nós fizemos a leitura, não é bom. Não é bom nós deixarmos o primeiro amor. Todavia, assim como foi uma realidade na vida de muitos irmãos daquela igreja, também é uma realidade
na vida de muitos cristãos nos dias de hoje, infelizmente. E nós vamos aprender a respeito dessa igreja algumas características. Olha, o abandono do primeiro amor, ele pode ter acontecido como o resultado das dificuldades enfrentadas na vida cristã. É uma probabilidade. O esfriamento do amor, o abandono do primeiro amor, pode ter acontecido em decorrência das aflições, das dificuldades que enfrenta-se na vida cristã. Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela enfrentou muitos problemas para que ela permanecesse fiel à palavra de Deus. E nós vamos ver nos textos. No versículo de número 2, para que eles permanecessem fiéis na palavra de Deus, uma igreja ortodoxa, crendo na Bíblia, crendo em Jesus, eles passaram por muitas dificuldades. O versículo 2 diz que eles tiveram que trabalhar de forma dura e perseverante. A palavra grega aqui, traduzida como trabalho, é kopas, significa que aqueles irmãos, eles trabalhavam até a exaustão, eles trabalhavam mesmo, eles continuavam trabalhando para Jesus, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo das aflições. No versículo 2, eles também tinham paciência ou perseverança, significa que ministravam sob grande estresse e pressão. Era assim que eles serviam a Deus, debaixo daquela pressão, debaixo daquele estresse, mas eles continuavam trabalhando para Jesus. Eles chegavam até a exaustão, mas não deixavam de trabalhar para Cristo. Aqueles irmãos, eles estavam envolvidos de forma ativa e constante no trabalho do ministério. Realmente, eles se sacrificavam. E aquilo que eles faziam era de forma desinteressada e labutavam muito. Eles lutavam mesmo. Eles enfrentaram os homens maus. O versículo de número 2 nos diz isso. Aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não são, homens maus. Eles enfrentaram estes homens porque eles foram doutrinados, eles foram ensinados, eles foram abençoados através da vida dos homens de Deus que passaram por ali. E quando eles viam um ensino que não estava em harmonia com as Escrituras, eles rechaçavam aquele ensino, porque conheciam doutrina, e eles resistiam os falsos apóstolos. Eles os colocaram à prova e os acharam mentirosos, porque conheciam a palavra de Deus. Isso quer dizer que eles estavam atentos àquilo que era ensinado, àquilo que era falado na igreja, na comunidade. Eles estavam apercebidos. Eles tiveram que suportar muitas provas por serem testemunhas de Cristo. No versículo de número 3, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo nome de Cristo. E eles não se cansaram, sofreram mesmo aqueles irmãos, sofreram por amor a Jesus, sofreram por amor ao Cordeiro de Deus. Tiveram que enfrentar heresias dentro da igreja, a doutrina dos nicolaítas, e muito provável que a doutrina ensinada pelos nicolaítas era uma heresia que encorajava a libertinagem. Ensinavam que o cristão podia viver da maneira que bem entendesse, pois a graça de Deus cobre todos os pecados. Muito provável este era o ensino dos nicolaítas, os quais os irmãos de Éfeso odiavam. Jesus também odiava. E na carta à igreja de Pérgamo, fica muito claro no versículo 15, capítulo 2, que Jesus ele também odeia, aborrece esse ensino dos nicolaítas. Ok, todas essas situações eles enfrentaram, essas lutas, essas batalhas para permanecerem firmes, servindo ao Senhor. Agora, gente, vamos aqui pensar juntos.
continuar amando o Senhor Jesus na mesma intensidade, na mesma força, na mesma profundidade, depois de ter passado por tantas dificuldades, nós temos que convir que não é fácil. Esses irmãos sofreram muito, eles sofreram demais, era embate todos os dias, era sofrimento todos os dias, é resistir falsas doutrinas, heresia dentro, heresia fora, pressão fora, é o imperador que persegue, é o templo da deusa Diana, é a promiscuidade na cidade, e aqueles irmãos resistindo e pregando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não era fácil aqueles irmãos terem passado por tudo aquilo e continuar amando Jesus da mesma forma. Não era fácil. E o que eu entendo, nós vamos hoje pensar juntos, nós vamos pensar juntos. Eu entendo que também para alguns de nós, o abandono do primeiro amor talvez seja as lutas enfrentadas na vida cristã. Talvez seja. É tanta luta, é tanta provação, é tanta aflição enfrentada, que nós já não somos mais os mesmos, em decorrência das dificuldades da vida cristã, as desilusões com o próximo, nós nos desiludimos, muito trabalho, esses irmãos trabalhavam até chegarem à exaustão, ser vítima do engano, você confiar em alguém, e aquele em quem você confiou, ele te traiu, e você ficou meio incrédulo para crer no homem, deduzindo que homens são todos iguais. Então não vou mais acreditar no homem, porque acreditei, e ele me decepcionou, me feriu. Isso tudo pode contribuir para o esfriamento do amor. As lutas, 30 anos havia se passado, eles não eram o que eles se tornaram, eles eram fervorosos, eles queimaram seus livros em praça pública, eles vinham confessando publicamente seus pecados. Paulo permanece 3 anos ensinando, os ensinadores vibravam ao receberem a palavra de Deus, mas as lutas vieram, as dificuldades chegaram, e eles continuavam fazendo as mesmas coisas que eles faziam, eles continuavam fazendo, não mudou. Continuavam trabalhando, continuavam indo à igreja, continuavam congregando, continuavam envolvidos, enganjados no ministério, só que a motivação era outra, já não era mais a mesma. E é isso que o Senhor Jesus, ele estava falando para esses irmãos. Talvez você, aconteceu isso, irmão, talvez você se decepcionou, talvez você foi traído, você foi enganado, talvez os conflitos interpessoais gerou tantos desgastes que você chegou a pensar: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar mais leve, vou devagar, eu vou mais com calma, porque eu amo, fui traído, confiei, fui decepcionado. Quer saber de uma coisa? Eu vou com mais calma, porque eu cheguei à conclusão que não vale a pena, não vale a pena fazer tudo isso, porque no final eu vou sofrer, no final eu vou me decepcionar. Então, para que eu não me decepcione, eu não vou me entregar, eu vou reduzir a marcha, eu vou com mais calma, porque as lutas, elas foram me deformando, elas foram me desconfigurando, já não sou mais a mesma pessoa.
de quando tive encontro com o Senhor Jesus. E a razão pela qual não somos as mesmas pessoas é as lutas que nós enfrentamos. É luta na família, luta na igreja, luta no trabalho, lutas de todos os lados. Isso nos desgastou. E nós temos justificativas para termos nos tornado o que nos tornamos. Não somos mais as mesmas pessoas, porque enfrentamos muitas e muitas e muitas situações. Podemos apresentar as justificativas para quem nos tornamos, mas embora nós apresentemos as nossas justificativas, o texto bíblico, ele não respalda nós continuarmos com o nosso amor frio em decorrência das dificuldades enfrentadas na vida cristã. Porque o abandono do primeiro amor, ele desagrada o Senhor Jesus. Jesus, ele não tem prazer no abandono do primeiro amor. Gente, escuta isso aí, para você, para mim, para todos nós. Não importa quanto tenhamos sofrido pela obra de Deus, não importa quanto tenhamos sido desprezados, não importa o quanto nós tenhamos sido enganados, explorados, o amor deve permanecer, porque o amor é a marca principal de todo cristão. Essa é a marca que nos identifica. E a igreja de Éfeso, Jesus, ele tece elogios a ela, porque era uma igreja doutrinariamente falando vencedora. Eles tinham doutrina, Jesus elogia as suas virtudes, mas ele vem e diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, versículo 4. Ele não deixa de elogiar as suas virtudes, mas ele toca na ferida. Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui o abandono, no grego, ele traz a ideia de abandono espontâneo, uma deliberada desistência dos crentes daquela igreja, do Senhor e do seu serviço. Eles não eram mais as mesmas pessoas. Esse abandono, não que eles deitaram, dormiram e acordaram e já não se interessavam mais pelo Senhor, não. No original, ele indica um abandono consciente, espontâneo e deliberado. Eles continuavam fazendo as mesmas coisas, mas eles não eram mais as mesmas pessoas. Eles faziam o trabalho do Senhor, mas eles não tinham mais comunhão íntima com Jesus. E a palavra amor no versículo 4 é a palavra ágape. Não é eros, é o amor ágape. No início da conversão, aquele início fenomenal, que recebem a salvação, recebem Jesus, aquela alegria, eles foram cheios do amor de Deus. Aleluia. Mas agora Jesus está dizendo: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o ágape. O ágape é o amor sublime, santo, altruísta. Esses irmãos agora, eles estavam satisfeitos simplesmente em cumprir as suas obrigações diante do Senhor. Estavam fazendo as mesmas coisas, não mudou nada, visivelmente,
estavam trabalhando do mesmo jeito, mas não havia mais íntima comunhão com o Senhor Jesus. Eles já não mais toleravam o irmão mais fraco, já não negavam-se mais a si mesmo em favor do outro e do reino de Deus, e tudo isso é característica daqueles que nasceram de Deus. E então o Senhor Jesus vem e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Capítulo 2 e o versículo de número 4. Talvez, gente, nós tenhamos muito boas justificativas por termos abandonado o primeiro amor. Talvez as nossas justificativas, elas sejam muito boas, mas veja, quando a gente vai conversar com ela, mas pois bem, mas você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe as minhas lutas, e aí a gente justifica a razão pela qual nós não somos mais a mesma pessoa. Mas eu e você nessa noite, a gente precisa saber de algo, que o abandono do primeiro amor desagrada profundamente o Senhor Jesus. O abandono do primeiro amor desagrada profundamente o Senhor Jesus. No texto que nós fizemos a leitura, fica claro que o abandono ao primeiro amor não ficará sem o juízo divino. Não vai ficar sem o juízo divino. Embora nós possamos alegar, expor, argumentar, justificar, mas não vai ficar sem o juízo de Deus. Isso está muito claro no versículo de número 5. Porque eles haviam abandonado o primeiro amor, o Senhor Jesus, Ele diz que se eles não se arrependerem, Ele viria até eles, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Veja, embora eles apresentem justificativas por terem se tornado quem são, já não são mais as mesmas pessoas, isso desagrada a Jesus. E o abandono do primeiro amor vai trazer sobre a igreja o juízo do Senhor. Remover o candeeiro é remover a sua presença, é remover a influência da igreja naquele lugar, é remover a presença de Jesus do meio da igreja. Esse é o juízo, se eles não se arrependessem e se voltassem para o Senhor. O juízo viria. O juízo, é claro, ele não veio tão rapidamente para esses cristãos, mas quando nós olhamos por volta do 7º século, e hoje a Turquia, aonde estavam localizadas as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje ela é 98% muçulmana. E se você olhar, pesquisar, hoje, aonde havia uma igreja pujante, forte, uma igreja que foi doutrinada, mas afastou do primeiro amor, hoje só tem ruínas. E o que se faz em visita à Turquia é ver os restos, é ver as ruínas das construções romanas, mas não há mais igreja lá na Turquia,
não há mais a influência de uma igreja poderosa, porque Jesus falou: se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês e tirarei do meio de vós o candeeiro. Ele vai remover a sua presença do meio da igreja. E no versículo de número 1, diz o texto que nós lemos, que Jesus tem na sua destra as 7 estrelas, que são a liderança da igreja. E no mesmo versículo 1, diz que Jesus, ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas Jesus disse para essa igreja de Éfeso, que se eles não se arrependerem, o juízo de Deus vai chegar, a presença de Jesus, ela será retirada do meio deles. Pastor Divaldo, mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, da mesma forma que isso foi aplicado para uma igreja local, se nós aplicarmos esse princípio para indivíduos, como aqueles que fomos chamados para fora do mundo, para sermos a igreja de Deus, onde Deus habita através do Espírito Santo, quando a igreja que somos nós abandonamos o primeiro amor, haverá algum tipo de juízo sobre aqueles que se afastaram do amor a Jesus Cristo. E essa carta é justamente para que nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos às primeiras obras. E esse voltar às primeiras obras é através do arrependimento. Nós chamamos, isso é bíblico, os pecadores ao arrependimento. Mas o texto em apreciação, Jesus está chamando, não são pecadores ao arrependimento. Ele está chamando a igreja de Éfeso a se arrependerem. É a igreja que tem que se arrepender, porque eles não são mais os mesmos, eles mudaram. E os homens, quando viam o trabalho daqueles irmãos, olha, very good. Esse pessoal aí é firme, é bênção, porque eles continuam fazendo os mesmos trabalhos. Mas Jesus viu que lá dentro muita coisa tinha mudado. Ele viu que lá dentro as coisas não eram mais as mesmas, e porque ele deseja restaurar a comunhão da igreja com ele mesmo, ele chama esses irmãos para que se arrependam do seu afastamento do Senhor. Eu entendo que nessa noite o Senhor Jesus, Ele também está nos chamando para nós nos arrependermos. Nós nos arrependermos como filhos de Deus. O tempo passou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Louvado seja Deus. Existe uma lei da física chamada entropia. Que vai se deformando. E Jesus está chamando esses irmãos para que eles se arrependam. E arrependimento
é uma mudança de mente. Mudança de mente que resulta em nova atitude. Uma mudança de vida significa voltar às coisas como eram antes. É isso que Jesus está dizendo. Arrependam-se, para a igreja de Éfeso, arrependam-se, porque senão eu virei, removerei de ti o teu candeeiro. Vai ter reunião, mas não vai ter a minha presença. E se tiver reunião e não tiver a presença de Deus, é a mesma coisa que está no show do Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Mamonas e não sei o que mais, é a mesma coisa. Porque Jesus disse no Evangelho de João: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que nos atrai a esse lugar, irmãos, embora nós nos amamos tremendamente, e o amor cobre multidões de pecados. Aleluia! Não é assim que está na Bíblia? Nós nos amamos entranhavelmente, mas o que nos traz a este lugar é a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós entrarmos neste lugar e abraçarmos-nos uns aos outros e vermos-nos uns aos outros, mas não formos tocados pelo Senhor Jesus, nós tivemos um encontro social. Mas se nós entrarmos neste lugar e formos tocados pela presença do Senhor Jesus, somos curados e curamos uns aos outros. Seremos um agente de cura na vida do próximo, que chega na igreja doente, ferido, machucado, rejeitado, abandonado, mas será curado, e o curado cura o outro curado cura o outro, porque a presença de Jesus, ela gera cura, ela traz salvação, ela traz restauração para a família. Jesus Cristo é tudo em todos. Sem Jesus, a igreja não é igreja. Não existe cristianismo sem Cristo. Aleluia! Não existe. Louvado seja Deus, aleluia! E se essa igreja, como nós vimos, não se arrependesse, a presença de Jesus seria retirada. As pessoas entrariam e sairiam da mesma forma que entraram. E na semana passada, me permita, presidente Miguel, eu estava aqui no domingo ouvindo a palavra. Eu falei: Jesus, eu comendo a palavra, eu venho para a igreja para comer a palavra, eu venho para aprender. Eu venho para aprender. Às vezes eu estou escrevendo, mas tem hora que eu falei: Jesus, eu não vou nem escrever, porque eu quero acelerar os meus neurônios, eu quero lembrar. Aleluia! Eu quero que os meus neurônios se lembrem. E o presbítero Miguel fazendo aqui a exposição da palavra, pregou no sábado passado, foi, presbítero? As 3 mortes. As 3 mortes, começou lá com Uzá e Aiô, depois veio para a morte de Uzias, que abençoou Isaías, e depois ele chegou na morte de Jesus. E a morte de Jesus tem o poder de anular tudo aquilo que é de ruim. O presbítero Miguel falou isso também, não estava no culto sábado, a mesma coisa. Eu fiquei ali comendo a palavra de Deus. E o presbítero Miguel, gente, o presbítero Miguel, irmãos, é um estudo. Ele foi lendo, foi falando de Acás, aliança, Josafá e Acabe, aliança, filho, consequência, lendo isso. Eu falei: Jesus, vamos ver o que o Senhor vai fazer. Falei: Senhor, é a tua palavra, Senhor. E calmo, tranquilo, expor.
Irmãos, amém? Vamos orar. Quem quer um toque de Deus na sua vida, vem aqui à frente. E uma pessoa vem em prantos para reconciliar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a presença não é a eloquência do pregador. Não é, irmãos. Não é eloquência. É o poder da presença de Jesus Cristo de Nazaré. E se nós não tivermos a presença de Jesus, o pecador entra, o pecador sai, o doente entra, o doente sai, a pessoa que quer o suicídio entra e sai, se suicida. Mas se nós tivermos a presença do Senhor Jesus, a história pode ser diferente. Eu não vou dizer que alguém que entre não faça alguma coisa contra a sua vida, mas nós oramos para que não faça. E a presença de Jesus Cristo aqui vai tocar no coração de alguém, e depois do culto alguém vem e fala para você como Deus falou comigo. E o que Deus falou com você? Deus falou que Ele está voltando para arrebatar a igreja. Mas o pregador não falou isso, não cantou hino de arrebatamento, mas o Espírito Santo falou comigo. É a presença de Jesus, irmãos. E Jesus está falando para essa igreja que vai ter reunião, mas não vai ter presença. E porque não terá presença, você chega no 7º século, os árabes lá chegam e destroem, e hoje 98% de muçulmanos. E aqui nós estamos na segunda geração de crentes.